Oi, gente, vocês já tiveram alguma experiência com espírito guia ou animal de poder? Bom, eu tive e eu vou contar agora para vocês a minha experiência. Então, num tempo muito lá atrás, quando eu comecei a fazer reiki e estava fazendo, eu acho que o mestrado, eu já fazia um curso também do alinhamento energético fogo sagrado. Eu tenho aqui no canal uns vídeos, uma série completa com vários guardiões para você usar assim esses guardiões para várias situações da sua vida. Vale a pena conferir, vale a pena conhecer um pouquinho o trabalho. Mas voltando lá, esse trabalho do alinhamento energético fogo sagrado, ele é um trabalho xamânico e foi quando eu comecei os primeiros passinhos no xamanismo. Então, a partir daí, eu comecei a fazer alguns trabalhos, comecei a ler bastante sobre o assunto, né? Assistia algumas palestras, ia em algumas rodas de cura, alguns encontros. Então, foi assim, foi muito rico para mim em conhecimento e também me ajudou muito no processo de autoconhecimento. E aí, numa dessas brincadeiras, né, para conhecer o xamanismo, apareceu a oportunidade da gente ir para um local onde a gente fazia trabalhos xamânicos. Esse local é no interior do Rio de Janeiro, chamado Aldeia do Sol. E é um local extremamente... é maravilhoso, não tenho nem palavras para para poder explicar a experiência como um todo. Bom, mas nesse local a gente passa o final de semana, vão todos juntos, vão um grupo grande, e foi justamente o nosso grupo, o grupo que trabalhava com o reiki, o grupo também que era do alinhamento energético dessa turma, e foi muito interessante porque todos nós já éramos amigos, então foi bem aconchegante, foi bem familiar a coisa, sabe? Então, no primeiro dia, nós conhecemos muito da tradição xamânica, nós fizemos muitos trabalhos associando o reiki, lembra? O grupo que eu estava era um grupo muito reikiano, com muitos reikianos. Então, nós trabalhamos muito reiki com a prática do xamanismo. Então, novamente, eu falando dessa possibilidade de se você associar o reiki a qualquer prática. Nós trabalhamos com reiki, nós trabalhamos com fogo, conhecemos muitas tradições norte-americanas, trabalhamos muito com música, com os tambores, realmente é um dia especial. E no final do dia nós fizemos a tenda do suor, que é um trabalho extremamente profundo, um trabalho que mexe muito com esse sutil, com esse inconsciente, que trabalha limpando traumas, dores, é impressionante o trabalho. Lembrando aqui, fazendo uma parte, que os trabalhos xamânicos, gente, são muito potentes. Até eu nem sei porquê, às vezes eu fico pensando, eu já tive analisando que eu acho que o trabalho xamânico é tão potente porque como ele trabalha com as energias da natureza, ou seja, com as energias da Mãe Terra, como é tudo muito presente, como é tudo muito físico, nossa, é muito impactante porque você tem experiências que são surreais, gente. São realmente surreais. De você ficar impressionada com as coisas que acontecem no momento dos trabalhos. Mas só passando pela experiência mesmo que a gente consegue entender isso. Então essa tenda do suor, ela é extremamente potente, né, para a gente fazer as nossas limpezas e também trabalhar se autoconhecendo, sabe? É extremamente poderoso. Lembrando aqui sempre que o trabalho xamânico, por ser forte, por trabalhar com o inconsciente, com o sutil, ele deve ser sempre feito com pessoas muito idôneas, num lugar idôneo. Gente, tomem cuidado porque não é um trabalho para inexperientes não, tá? Então tem que ser conduzido, são trabalhos que devem ser conduzidos por pessoas mais experientes, por pessoas que realmente sejam pessoas que estudaram, que passaram pelas experiências, que tiveram tem um suporte espiritual, tá? Então, eu só abrindo esse parênteses aqui, eu não estou incentivando a ninguém fazer os trabalhos, eu só estou dizendo que sim, é um trabalho forte, é um trabalho que vale a pena ter experiência, mas é um trabalho também que você deve fazer sempre com pessoas
muito idôneas, tá? Esse local a Aldeia do Sol é um local que não trabalha com nenhum tipo de substância, tá? Isso é bom lembrar. Ele é realmente eles lá só trabalham com o sutil mesmo, com as forças da natureza que ficam presentes. É como se elas te... como que eu vou dizer? É como se essas forças estivessem ali para serem vivenciadas a favor, né, do trabalho. É muito bonito realmente a Aldeia do Sol. Eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Bom, mas a minha experiência que eu quero contar aqui é a tal do animal de poder, né? Então, no dia seguinte, depois a gente fez alguns trabalhos, agora eu nem me lembro bem, nós fomos para esse espaço que eles tinham lá, que era o espaço que a gente fazia os trabalhos em grupo, e aí nós fomos fazer a meditação do animal de poder. E gente, eu sou uma pessoa que, apesar de gostar do sutil, apesar de ter muita sensibilidade, eu não sou tão avoada assim, tá? Eu tô muito pé no chão, sabe? Eu não sou muito de viagens, não, tá? Eu sou pé no chão, eu sou direta, eu sou objetiva. Não vou falar, né? Que eu enrolo muito, mas geralmente, né, eu sou mais prática. Então, eu achei que eu ia fazer uma meditação como eu faço sempre. Eu não tenho muita facilidade. Agora eu acho que eu tenho um pouco mais. Mas na época eu não tinha muita facilidade de me desconectar, de ficar focada, de não sei o que, de ficar sem nada na mente, nada disso, né? Eu gostava muito das meditações guiadas porque mantinham o meu foco, né? E até hoje eu gosto muito das meditações guiadas. Então, porque para mim me facilita muito a vida, tá? Mas nós fomos fazer e as primeiras explicações, né, que eles deram sobre o trabalho era que a gente deveria nos conduzir para uma caverna, ir em busca de uma caverna, entrar nessa caverna, caminhar por essa caverna e observar nesse caminhar o que ia acontecendo. Nesse caminhar poderiam ter animais agressivos, animais com dentes pontiagudos, ou seja, com uma aparência agressiva. Eles pediam sempre para você, quando encontrasse esses animais, não fosse de encontro a eles, ou seja, deixasse passar, não desse atenção a eles, seguisse o caminho. E que você provavelmente neste caminhar, você ia perceber um animal que tivesse mais simpatia por você, que tivesse uma atração, né? Que você tivesse uma atração por ele, né? E acontecer alguma coisa ali que você com certeza ia reconhecer o animal que estava querendo falar com você. Bom, essas eram as instruções. Eles iam bater o tambor, né, num certo ritmo, no ritmo do nosso coração, para poder fazer essa conexão, né, a gente entrar em conexão com esse animal. E logo que eles iam ficar o tempo inteiro com essa batida do coração, né, no tambor, e quando eles começassem a bater mais rápido, tá, nós deveríamos voltar pelo mesmo caminho que fomos, né? Isso é importante saber, pelo mesmo caminho que nós fomos, e voltar ao presente, tá? Então essas eram as instruções, se eu me lembrar vou falando mais à frente. Bom, tudo bem, eu comecei a minha jornada, né, em busca do meu animal de poder. Então eu cheguei, me deitei, eles deram um paninho para a gente botar nos olhos para poder realmente a gente ficar mais introspectivo, né, para não passar luz, para melhorar, né, essa conexão. E aí a gente foi na nossa jornada. Ele começou a bater o tambor e eu comecei na minha jornada, né? Então eu olhei, fui procurar a tal caverna na minha mente, achando que estava tudo aqui, né? Eu estava fazendo as escolhas através do meu mental. Aí eu escolhi, aí quando eu olhei assim, de repente eu vi um buraco, fui lá, ó, a minha caverna, né? Fui lá na caverna. Quando eu olhei a caverna, eu achei a caverna muito íngreme, sabe? A minha caverna não era normal, tipo, você entra numa caverna e sai andando. Ela começava lá embaixo. E eu falei assim, gente, mas por que eu arrumei a caverna assim? E eu já comecei depois analisando, na hora eu não percebi, tá? Mas depois analisando, eu já estava tão dentro daquela experiência que foi incrível, logo no início.
E aí eu fui descendo a caverna com muita dificuldade, mas eu desci a caverna, desci. Aí cheguei lá embaixo, comecei a andar, assim, andar muito e não me lembro, assim, do que estava acontecendo em volta, porque eu vi uma luz no final e eu fui em busca daquela luz. Eu fui em busca daquela luz, então eu não tenho muita lembrança do que, se eu passei por algum animal peçonhento, ou se eu passei por alguma coisa assim. Eu fui andando, é, e aí eu saí num local, tinha a luz do sol, e aí eu vi uma montanha e vi um platô em cima. E aí eu subi muito facilmente, uns degraus assim, na lateral, subi e fui para esse platô. Nesse platô eu tive a minha experiência. Essa experiência foi a experiência, eu vou dizer, eu acho que foi a melhor experiência da minha vida. Eu me senti tão, tão bem, tão em casa, tão acompanhada, tão protegida, que era fora do comum aquele sentimento. E eu vi o meu animal de poder, que é o lobo. E o lobo ficou comigo ali muito tempo e eu sentei como se fosse próximo, como era uma montanha, né, um platô alto, eu vi um vale. E eu sentei na ponta desse platô e o lobo se deitou do meu lado. E assim, não era uma conversa, mas era uma telepatia quase da gente. É como se nós fôssemos um só. Era uma sensação muito estranha e ao mesmo tempo era confortável para mim, sabe? Era uma coisa que me deixava aconchegada, protegida, sabe? Era um lugar perfeito para uma pessoa estar. E aí eu tive aquela experiência que foi assim, incrível. E aí eu comecei a ouvir o tambor novamente, só que o tambor já estava num ritmo, né, mais rápido e eu sabia que eu tinha que voltar porque eles tinham dado essa instrução. E eu comecei a voltar e eu me despedi do lobo com muita tristeza, sou sincera, porque eu não queria sair dali. E aí eu me despedi do lobo, desci os degraus ali do lado daquele platô, entrei de novo na caverna, andei até a caverna rápido, né? Rápido. Quando eu cheguei na entrada da caverna, que tinha aquele lugar que foi difícil de descer, gente, eu não conseguia subir. Eu não conseguia subir de jeito nenhum. Eu subia, escorregava. E eu não conseguia subir de jeito nenhum. Eu comecei a ficar apavorada, porque eu ficava pensando, eles vão parar de bater o tambor e eu vou ficar presa aqui dentro. E era o que vinha na minha cabeça. E eu subia e nada de eu subir. De repente eu sinto uma força atrás de mim. E quando eu olho para trás, eu vejo que era o lobo. E o lobo me empurrava. Quando ele me empurrou, eu olhei para frente, ele veio pela frente também e me pegou pelo braço e simplesmente me jogou para fora da caverna. E eu caí assim, era como se eu tivesse saído de dentro. Sabe quando você faz assim, você sai nessa posição e faz assim, tchum, e bate. Deitada aonde eu estava, eu acordei. Então, só que o mais interessante dessa experiência e o mais impactante para mim é que no momento em que ele me empurrou, no momento em que ele me pegou e me tirou de lá de dentro, a sensação que eu tinha, a tradução que eu tive de tudo, era que eu tinha que saber que eu era uma pessoa muito protegida e que aquele lobo tinha sempre me protegido na vida e que sempre me protegeria. Então, foi uma percepção tão emocionante para mim. Entender, era como se ele falasse para mim assim, olha para mim, eu sempre te protegi, eu tô aqui mais uma vez te protegendo e eu vou sempre te proteger. Cara, era assim uma percepção tão grande disso, que era uma emoção tão intensa que eu senti naquele momento, que foi realmente inacreditável. Então, quando eu saí e que eu abri meus olhos no salão, eu simplesmente estava tanto cheia daquela emoção, quanto cheia daquele medo, daquele pavor que eu tinha passado, e ao mesmo tempo, quando eu abri meus olhos, gente, a sala inteira, ou seja, todo mundo estava olhando para mim, sabe? Olhando para mim. E eu com cara, eu falei assim, meu pai, que vergonha, né? Então eu passei a maior vergonha, eu acho que da minha vida,
com relação a essa experiência. Mas foi assim, a experiência mais impactante que eu tive. Eu nunca pensei que eu pudesse entrar numa experiência tão profundamente e ter tantos aprendizados ali. Porque é interessante, quando eu falo da proteção, gente, é porque sempre quando a gente passa por alguma situação, essa situação é mais impactante para a gente, porque a gente tem histórias, né, que tem a ver com aquilo. Então, por que para mim é impactante? Porque eu sempre tive esse sentimento de muita proteção. Eu sempre tive esse sentimento de que aliás, na verdade, eu sempre passei por situações meio estranhas que eu não entendia por que eu sempre era tirada nos momentos nos momentos mais cruciais, sabe? Eu era realmente tirada. Ou então eu passava por situações, como por exemplo, às vezes um assalto que ninguém levava nada meu, sabe? Coisas assim. Então eu passei por situações também, eu posso dizer que eu tive acidentes que eu não sentia dor. Eu não sentia nada, eu não tenho lembrança, eu tenho lembrança das situações acontecendo e eu tenho imagens do lado de fora das situações. Então, eu tenho algumas experiências que comprovam, né, que essa proteção, e por isso que eu sinto muito essa proteção. E quando esse lobo me salvou, né, daquele medo, daquele pavor de eu ficar presa, né, e esquecida em algum lugar, numa caverna, no meu inconsciente, no meu lado mais obscuro, e ele me tirou de lá daquela forma, e eu tive essa percepção, né, de que aquela energia, ela era a energia que me protegeria. Então foi muito, muito emocionante para mim. Então essa experiência, como eu tive algumas outras experiências já com animais, mas essa experiência foi a experiência mais marcante para mim, e a experiência com o xamanismo, e que me faz ter muito carinho por esse trabalho. Então essa foi a minha experiência, a principal experiência com animais de poder. Foi a primeira e foi realmente muito marcante. E você já teve alguma? Você tem medo de fazer esse tipo de experiência? Me conta aí, tá? Então, se você gosta do vídeo, não esquece de dar seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima.